Boa noite, gente. Então, estamos aqui para o segundo dia da jornada da Biblioteca Freudiana de Curitiba. E antes de iniciar as apresentações, hoje nós teremos a apresentação da Ana Carolina, do André e da Júlia. Antes das apresentações, eu gostaria de lembrar um dos motivos desse espaço da jornada de trabalho da BFC. Então, como Lacan nos disse que é indispensável que o analista seja ao menos dois, porque o analista, para ter efeitos, é o analista que a esses efeitos os teoriza. Isso Lacan fala no seminário 22. Então, a BFC oferece esse espaço da jornada de trabalhos para que os participantes e membros possam apresentar suas produções escritas, oriundas dos grupos de trabalho, dos estudos aqui na instituição, e assim possam ir marcando seus percursos singulares de formação, tá bom? Então, Ana Carolina, quer começar a apresentar? Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então, queria começar agradecendo a presença de todos. Queria fazer um agradecimento especial aos meus colegas do Grupo de Manejo Clínico. E eu resolvi escrever um pouco sobre esse percurso até aqui, né, do Grupo de Manejo Clínico. Então, o título do meu trabalho é A Transmissão da Psicanálise a partir da experiência no grupo de estudos, o manejo da clínica psicanalítica. Apesar de me sentir convocada a escrever para a jornada, fiquei alguns dias em um intenso embate interno sobre algo que me faria questão a ponto de expor minha escrita, posto que após um longo percurso de análise, percebi que isso que se mostra na palavra não é qualquer coisa, já que diz muito de mim. Como diz Manuel de Barros em seu poema O Livro sobre Nada, as palavras me escondem sem cuidado. Aonde não estou, as palavras me acham. A partir de uma conversa com uma colega muito generosa e com anos de experiência em clínica, fui tomada pela questão da transmissão. Com a escuta sempre afinada e muito atenta às questões do inconsciente, o diálogo se deu de uma maneira que descreverei brevemente. Fui pedir a ela uma opinião sobre a questão acústica do meu consultório e disse que a partir da fala de uma paciente, pôde-se ouvir sua voz da recepção, onde a filha dela estava à espera do fim de sua sessão. Eu, muito imediatista e mesmo que analisada, ainda assim histérica, disparei a falar sobre isolamento acústico, mudança de sala e outras elucubrações. Ela, sempre muito pontual e serena, foi direta à questão, que me arrebatou de tal maneira a ponto de querer escrever sobre isso. Ela disse: "Você não acha que caberia uma pontuação perguntando a quem ela fala aos gritos, já que está sentada a pouquíssimos metros de você? Por quem ela deseja ser ouvida?" O que consigo elaborar a partir dessa conversa é que fui tomada pela demanda, e ela fez furo no meu discurso para que o desejo emergisse. Afinal, o que se busca transmitir na psicanálise? Lacan, no ato da fundação de sua escola, em 1964, diz: "O ensino da psicanálise não pode transmitir-se de um sujeito a outro, senão pelas vias de uma transferência de trabalho." Logo que iniciamos o grupo de manejo clínico, no início de 2020, veio a pandemia da Covid-19. Chegamos a ter 2 encontros presenciais, sendo o último já na garagem da BFC e com distanciamento. Fomos marcados desde o início pelos tropeços do online, da transferência de trabalho em um grupo que se iniciava há pouco e de um modelo que estava sendo estabelecido. Nisto, Júlia e Fábio mostraram-se muito abertos à escuta e, com muita atenção, mudaram as configurações à medida que as transformações também ocorriam no grupo. Mas algo esteve posto desde o início. Uma transmissão que se dá através da escuta e da singularidade do percurso de cada um. Escuta e singularidade essas que se apresentam a partir de um lugar oferecido por eles e pela instituição, que primam sempre pela ética da psicanálise, do discurso analítico, posto na transmissão da teoria. Aqui eu coloquei um fragmento da Tânia Mascarello, que ela escreve no prólogo do Apresentações Clínicas, do Roberto Harari, que é a seguinte: "Trata-se de colocar em ato um artifício que possibilite bordear o que há de impossível na transmissão, através da intersecção do saber teórico, que é não todo. Como dar conta, ante outros, do que se passa na clínica. A permanente flutuação entre saber referencial e associação livre,
O caráter lacunar do discurso, os pontos de indecibilidade distintivos da praxis psicanalítica possibilita aos analistas abordar o saber fazer com a transferência. O lugar de mestre, daquele que se apropria do saber e tampona a falta, foi deixado de lado, o que fez com que o discurso circulasse e abrisse espaço para o desejo de jovens analistas em se questionar sobre esse saber fazer, com relação a isso que nos toma pela via do desejo e aparece no dia a dia da clínica, em trabalhar e nos questionar sobre o manejo clínico, aliando técnica e escuta. Ao longo desses quase 2 anos, passamos pela experiência de analisar alguns casos clínicos propostos por outros psicanalistas, já descritos na literatura e os quais tomamos a liberdade de nos apropriar, para que a partir disso propuséssemos questionamentos, intervenções, caminhos. Fomos de Freud a Roberto Harari, com leveza e comprometimento, conduzidos pela generosidade, bom humor e questionamento dos coordenadores, que, ao meu ver, mantiveram sempre algo de muita importância. Fizeram valer a transmissão da psicanálise através da via do desejo e fazendo com que a palavra não fosse posta, dada, e sim um instrumento para a construção do discurso, levando em conta a singularidade que atravessa cada um dos membros, propondo assim que a psicanálise e a clínica fossem tomados por nós com base na técnica, mas sem deixar de lado aquilo que nos toma, nos movimenta e nos conduz. Há um saber a ser colhido na experiência. Fica aqui meu agradecimento a esse grupo de eternos curiosos e aos nossos coordenadores. Obrigada. Show! Parabéns, Ana. Muito legal. André, quer seguir com a leitura do seu trabalho? Ok. Bom, eu também gostaria de iniciar com um agradecimento muito especial à Biblioteca Freudiana de Curitiba. Eu posso seguramente dizer que conheci a biblioteca, na verdade, meu primeiro contato foi telefônico, né? E o atendimento telefônico veio em castelhano, e a querida Maria Angélica me arrebatou no primeiro telefonema, me convidando para estar presente nesta jornada de 2019. Então, está agora completando exatamente 2 anos de minha primeira estada na Biblioteca Freudiana de Curitiba, ocasião em que, então, a partir da jornada de 2019, eu, em seguida, me matriculei ao seminário introdutório de 2020, ano passado, e, em meados do seminário, eu tive a oportunidade de ser convidado para um cartel. Então, aqui também o segundo grande agradecimento e cumprimento para as minhas companheiras de cartel, a Ana Luísa de Paula, a Mariana Goulart e a Gabriela Lengruber, e o nosso espetacular mais um, Fábio Dias. A culpa é dele por eu estar apresentando agora esse singelo texto a vocês. Cumprimento a todas e a todos. Também um especial abraço para a professora Paula, que lecionou na disciplina de histeria do seminário introdutório, a Michele, que foi minha colega no seminário também introdutório do ano passado, em suma, a Juliana e o Gustavo pela organização e condução do evento, a Ana, a Carolina, pelo companheirismo desta mesa, e a Júlia, evidentemente, Volpato, e a todos os demais, todas as demais. Eu passo a ler, então, um singelo texto que está assim intitulado Hegel em Lacan, para uma fenomenologia crítica da psicanálise. Então, eu dividi, na verdade, é uma introduçãozinha e 4 partes. É um texto pequeno, curto, demandaria mais pesquisa, mas talvez vocês aqui me dirão se vale a pena ir adiante nisso ou se é melhor rasgar tudo. Vocês aqui me dirão. Então, eu começo dizendo assim, introdução. Não estão escutando o coral? Não, de áudio? não, tá tudo okay. certo. Ok, agora foi o Glória de Vivaldi. Mas, enfim. O itinerário da consciência, conjecturado na fenomenologia do espírito, pretende partir do saber mais vulgar,
vinculado à certeza sensível, até chegar ao assim chamado saber absoluto. Hegel constrói a dialética num texto dialético, vertiginoso, espiralado para cima e ao infinito, único em toda a história da filosofia. Obra que, para além de sua geografia, se estabeleceu na Paris dos anos 1930 e se disseminou através do célebre curso de Alexandre Kojève, russo, com estudos na Alemanha e radicado na França, professor de uma geração destacadíssima na altitude de um Raymond Aron, Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Georges Bataille, André Breton, Jean Hippolyte, Jacques Lacan, dentre outros. O que o presente texto deseja notar é a apropriação pela inteligência francesa do século XX de evidentes categorias hegelianas na construção de uma subversão epistemológica, a que eu chamo, então, de fenomenológica, tal como Hegel, né? Nas ciências humanas, inclusive na psicanálise, especialmente lacaniana. 1. A recepção de Hegel na França. Não obstante, os primeiríssimos articuladores da filosofia hegeliana na França, ainda no século XIX, como Victor Cousin, Charles Bernard, os tradutores Sloman e Jean Vallon, Augusto Vera, que era um italiano radicado em Paris, Georges Noël, veremos um verdadeiro movimento em torno do tema, uma escola fenomenológica francesa nos anos 30. O primeiro novo artigo pode ser atribuído ao discípulo de Henri Bergson, Jean Val, intitulado A Desgraça ou o Infortúnio da Consciência na Filosofia de Hegel, de 1929, cuja temática persistirá em seus cursos posteriores na Sorbonne, a exemplo de A Lógica de Hegel como Fenomenologia, publicado em 1969. Alexandre Koyré publicou pesquisas sobre o estado, um relatório sobre o estado dos estudos hegelianos na França, 1930. Também notas sobre a linguagem e a terminologia hegeliana, 1931, e Hegel em Iena, 1934, que em 1961 foram compilados nos estudos de história do pensamento filosófico, juntamente com outros artigos mais voltados ao seu objeto de pesquisa, a história e a filosofia da ciência, abordando Galileu, Paracelso, Copérnico, Newton, etc. De origem russa, estudou na Alemanha, Universidade de Göttingen, com Edmund Husserl, e migrou a Paris, onde lecionou na escola prática de altos estudos. O terceiro nome, que aqui mais nos interessa, é de outro russo imigrante, doutor em Heidelberg, sob orientação de Karl Jaspers, também aluno de Husserl, Alexandre Kojève. Seus seminários sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, entre 1933 e 1939, foram e são, na história, emblemáticos. Segundo Yarchik e Labarrière, Kojève marca profundamente a comunidade universitária da geração nascente e fixa por muitas décadas a imagem de Hegel em Paris. 2. A fenomenologia do espírito, categorias fundamentais, consciência de si, dialética do senhor e do escravo. A espiral dialética hegeliana parte da consciência rumo ao saber absoluto. No presente texto, eu gostaria de ressaltar 4 pontos, para ficarmos apenas no capítulo 4, que parecem pronunciar algo de epistemológico psicanalítico, salvo o melhor juízo, vocês é que me dirão. Já em 1806. 1806. No parágrafo 178 da Fenomenologia do Espírito, lemos, aspas, a consciência de si é em si e para si, quando e porque é em si e para si, para uma outra. Esse outra vem com O maiúsculo. Quer dizer, só é como algo reconhecido. Fecha aspas. O problema do outro, com O maiúsculo, digo eu, é a abertura da dialética hegeliana.
que culmina na teoria do reconhecimento, também indicada como luta por reconhecimento. No parágrafo 179, lemos, aspas, para a consciência de si, há uma outra consciência de si, ou seja, ela veio para fora de si. E isso tem dupla significação. Primeiro, ela se perdeu a si mesma, pois se acha numa outra essência. Segundo, com isso ela suprassumiu o outro, pois não vê o outro como essência, mas é a si mesma que vê no outro. Fecha aspas. Ou seja, já em Hegel, a subjetividade é constituída no e através do outro, com O maiúsculo. No parágrafo 190, lemos, abre aspas, para o Senhor, através dessa mediação entre escravo e coisa, objeto de desejo, Hegel, hein? Objeto de desejo, a relação imediata vem a ser como a pura negação da coisa, ou como gozo. Hegel. O qual lhe consegue o que o desejo não conseguia, acabar com a coisa e aquietar-se no gozo. O desejo não o conseguia por causa da independência da coisa, mas o Senhor introduziu o escravo entre ele e a coisa. E assim se conclui somente com a dependência da coisa e puramente goza. Enquanto o lado da independência deixa ao escravo, que trabalha. Fecha aspas. Portanto, desejo e gozo, já em Hegel, princípio do prazer versus princípio da realidade, a partir da categoria trabalho. Tão cara, por exemplo, a Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, quando de uma das primeiras interseções entre Marx e Freud, vide Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud, de 1955. Por fim, lemos no parágrafo 217, abre aspas, como de um lado, enquanto se esforça por atingir a si mesma na essência, só apreende sua própria efetividade separada. Assim, de outro lado, não pode apreender o outro como algo singular ou efetivo, pois onde é procurado, não pode ser encontrado. Pois deve ser justamente um além, algo tal que não se pode encontrar. Fecha aspas. E aí sigo eu dizendo, essa passagem me recorda a dialética lacaniana da demanda e do desejo, que tanto temos estudado sob orientação do Fábio Dias, através do Seminário 6, objeto de nosso cartel. Poderíamos perfeitamente substituir no grafo do desejo a mesma frase de Hegel, e aí eu refaço a frase com colchetes lacanianos. E assim eu coloco. Onde o desejo é procurado, não pode ser encontrado, pois deve justamente ser um além. Além do quê? Da demanda. Já no segundo andar do grafo. Algo tal que não se pode encontrar. Ponto 3. Leitura francesa da Fenomenologia do Espírito. O curso de Kojève em Paris. Segundo Paulo Arantes, o episódio filosófico mais significativo da cultura francesa dos anos 30. A convite de Coiré, Kojève o substituiu na direção do seminário sobre Hegel, na Escola Prática de Altos Estudos de Paris. Anotações de aulas foram organizadas e condensadas por Queneau, do que resultou o livro Introdução à Leitura de Hegel, 1947, do próprio Kojève, né? Que não é exatamente um livro do Kojève, e sim uma boa parte de suas aulas transcritas, como nos seminários de Lacan, de Saussure, de Foucault, e tantos nessa tradição europeia de cursos livres e seminários. A abordagem de Kojève se centrou na fenomenologia do espírito, e mais especificamente no famoso capítulo 4, acima destacado, conhecido como Dialética do Senhor e do Escravo. Mas o toque sutil do professor, a sua verve revolucionária soviética, recomendava a infiltração do materialismo histórico na fenomenologia hegeliana, segundo a melhor tradição de conectar Hegel a Marx, ao menos do ponto de vista metodológico, uma nota trágica e revolucionária, segundo Yarchik Labarrière, que fez valer a comenda de haver criado ou recriado o Hegel de Kojève,
impregnado com o espírito do existencialismo e do marxismo. Contudo, especificamente para a epistemologia da psicanálise, fator determinante na leitura de Kojève, repassada nos seminários dos anos 30, foi o encontro do conceito de desejo, ali mesmo na dialética do Senhor e do Escravo, que fará história na tradição francesa de recepção de Hegel. Pois para Kojève, o desejo é presença de uma ausência, que constitui a essência do ser humano enquanto ser histórico, e entendendo um desejo como ação, o ser humano é projeto, expressão da pura negatividade do porvir, que nega toda a realidade dada. Desse modo, Kojève opera uma cisão intransponível entre natureza e cultura, entre realidade natural e realidade humana, fundando um dualismo ontológico baseado na noção de desejo. O desejo em Hegel, filtrado por Kojève, apreendido pelo então jovem doutor Jacques Lacan em 1933-34. Ponto 4 e último, apreensão lacaniana sobre Hegel e as categorias da psicanálise: universal e significante, dialética, desejo, outro, gozo, linguagem, Édipo, Antígona, Hamlet. Tudo isso na fenomenologia do espírito. Jean Hippolyte foi categórico ao afirmar que Freud não leu Hegel. Aquilo abriu uma nota de rodapé. E eu sugiro olharmos as cartilhas dos menininhos de 16 anos em Viena para ver as referências bibliográficas desses meninos, lá pelos anos 60, 70 do século XIX. Freud leu Kant, que iniciava o idealismo alemão, e Hegel finalizou o idealismo alemão. Não sei, é um palpite. É uma hipótese para projeto de pesquisa, quem sabe. Encontrar a leitura de Hegel em Freud. Mas Hippolyte é o maior especialista em Hegel de todos os tempos, né? Que também era ouvinte de Kojève, amigo e ouvinte de Lacan nos anos 50. Dizia Hippolyte, então, que a fenomenologia do espírito consiste na verdadeira tragédia de Édipo, do espírito humano inteiro. A articulação entre aquilo que fora apreendido pela geração de 30, desde Kojève, e tudo o que por eles se produziu nos anos 50, 70, no campo da filosofia, da literatura e da psicanálise, por exemplo, mantém inegavelmente matriz hegeliana, através de inúmeras categorias que se inauguram com o problema do outro. Assim como os universais no Baixo Medievo, Santo Tomás, etc. A querela dos universais no medievo está para a querela, ou a questão do outro, no idealismo alemão. O outro tão aguardado naqueles tempos, conforme Paulo Arantes. Nos anos 30, o problema do outro se tornou a ponta de lança da nova filosofia, a filosofia concreta depois da existência. Quando, então, Kojève expôs a dialética do senhor e do escravo, dando-lhe feição agonística a que se viu, estava encontrada a nova chave de leitura do mundo. Ora, a dialética do senhor e do escravo nos havia ensinado que para cada consciência de si, há uma outra consciência de si, que se lhe apresenta como vinda do exterior. Portanto, para que eu exista, é necessário me valer do reconhecimento, o Anerkennung, que se dá apenas e tão somente através do outro, que, por sua vez, é reconhecido por mim. Na prática, dialética é, sobretudo, linguagem, sem a qual a luta por reconhecimento não se estabelece. Hegel em Lacan. Não nos esqueçamos do método, da relação estruturada entre as consciências e da própria forma estética da fenomenologia do espírito. A dialética, já que na década de 50 ainda havia dialética por todos os lados, cuja estrutura, desprezada desde Platão ou Santo Agostinho, né, é revista por Hegel, aproveitada por Marx e agora, mais uma vez, retomada em Lacan na construção da dialética da demanda, da dialética do desejo. A espiral infinita permanece subindo,
agora em outras e novas categorias, porém, fulcradas naquela fenomenologia. Dialética, desejo, outro, grande outro, outro com O maiúsculo, gozo, linguagem. Lacan, em toda a sua subversão, o recém-doutor Lacan, levado ao seminário de Kojève pelo amigo Bataille, no inverno de 1933-34, tornou-se permanentemente tão hegeliano quanto freudiano. Obrigado. Parabéns, muito bom, André. Nossa, que aula. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação, então, e aí a gente vai para a escrita da Júlia.